Vamos então, né, para nossa conversa aí diária sobre o assunto que aconteceu durante a semana na comunidade LGBTQIAP+, né? A gente tem duas possibilidades para falar, né? A primeira a gente pode falar, né, sobre a a primeira a gente pode falar sobre o Lollapalooza. Ou a gente pode começar falando sobre o Oscar, né? Que foram os principais assuntos da semana. Foi. Qual dos dois Doideira, né? a gente começar, assim, começar? Agora eu dei um agora não sei nem por onde começar. Eu começo pelo Lollapalooza, que foi pauleira. Se for pelo Oscar, que foi doideira. Vamos começar pelo que veio primeiro, né? Veio primeiro o Lollapalooza, né? Então, Sim. nesse momento a gente está conectado, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, Hum. conectado com a rádio, transmitindo aí ao vivo, Olha só. TikTok e para a rádio. Deixa eu ver se deu tudo certo, mas eu Sim. acredito que deu, né? Vamos ver. Enfim, enfim, pode falar então. É, Lollapalooza. isso. Vamos começar então a falar aí do Lollapalooza. Rapaz, vamos centralizar que o show do Lollapalooza foi um show numa época bem. Vamos começar pelos pontos negativos para levantar os pontos positivos, né? Foi um show que foi numa época de muita chuva. E teve muitos incidentes, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada lá com a galera. Mas tirando esse contraponto, o ponto é que esse Lollapalooza trouxe muitos questionamentos, trouxe muita polêmica e trouxe uma mudança assim de fatos que podemos levantar, política e nossa liberdade de expressão, na qual uma junção, a galera aí tentou se levantar e calar a boca da galera que começou a manifestar aí a forma como pensam, como agem, como é que querem melhor, como quer melhor, o melhor do nosso país. Nós temos aí, assim, acho que tomou assim do início assim, acho que a fogueira que deu assim Cachau e Cabum foi Pablo Vittar que levou ali a bandeira, o banner lá do Lula, né, do ex-presidente do Brasil. Ela levou, manifestou ali algo, uma vontade, mas a gente sabe que Pablo Vittar sempre manifestou o seu lado político sobre o PT, sobre o Lula. É uma visão dela que não está ligado a financeiro do PT com Pablo Vittar. Isso foi muito bem claro, porque quando a gente se trata desse assunto aí com Pablo Vittar, a gente tem que saber a história, porque o que acontece muitas vezes são a ignorância, a falta de informação. A gente não sabe por que será que Pablo Vittar teve aquele manifesto político. Porque às vezes da história dela, como de muitos brasileiros, foi, foi, digamos aqui, foi derrotas que vieram, que venceram com esse poder. Tipo, a pobreza, a falta de educação, que foi rompido por esse poder político quando estava no momento da história dela. Então a gente tem que olhar para um ponto, nos tirar da situação, parar com essa coisa de querer atacar as pessoas sem saber a informação completa. O que está acontecendo no nosso país é a falta de informação. Uhum. Mas a Pablo Vittar manifestou, arrasou, deu um show. E Pablo Vittar é Pablo Vittar, né? É uma coisa assim, eu posso falar assim, porque eu particularmente eu não sou aquele fã da Pablo Vittar. Mas eu reconheço a Pablo Vittar como uma talentosa, uma diva pop, uma arrasa quarteirão e que deu um showzaço, Ah, né? é, E aí eu, que eu acho levantou várias assim, questões.
Eu acho Sim. assim, eu gosto de analisar todos os lados, independentemente Uhum. você tem que puxar a sardinha pro lado. Não, eu É. não tenho que puxar a sardinha pro lado de ninguém. Eu gosto de examinar os dois lados. É, todas as manifestações escritas fora Bolsonaro que tiveram no Lollapalooza foram algo foi algo realmente viável. Isso é um protesto das pessoas, isso está no direito, está na Constituição. Agora, no momento em que a Pablo Vittar, né, Pablo Vittar não liga se for chamar de A ou O, mas enfim, Não. no momento que o Pablo Vittar pega uma bandeira de um partido político, independentemente de sua história ou do que tenha acontecido, sim, foi um ato político. Então a gente tem que examinar. Tá, mas aí eles queriam que proibisse de falar fora Bolsonaro. Aí não. Aí não, porque aí já está tirando o direito do povo. Eles poderiam falar só contra a cantora Pablo Vittar, que fez esse ato político. Eles podem chamar atenção. Pode, isso aí é viável porque está na Constituição brasileira. Em anos de eleição não pode fazer isso. Mas, em relação ao fora Bolsonaro, eles estavam totalmente ali amparados pela lei. Essa não é a minha opinião assim, é o que está na lei, né? É isso. Então, o que as pessoas estão colocando é que é, vamos supor, eles têm total direito de falar fora Bolsonaro, concordo, concordo. Mas o ato em si, dela ter levantado uma bandeira política, aí foi um ato político. Ele não deveria ter proibido de falar fora Bolsonaro, ele deveria ter proibido de fazer ato político que realmente é proibido. Então as pessoas, só para entenderem um pouco o que aconteceu ali, porque muita gente, né, não entende e acaba falando coisas sem saber. Sim, sim, sim. Além desse levantamento do Pablo Vittar em questão a uma bandeira política, a um partidário, mas é aquela questão, né? O ser humano, a gente já sabe que na lei, na Constituição, a gente botou na lei, no meio, essa parte dela não está correta de acordo com a lei. Mas aí nós vemos aí muitos comentários, muitas coisas, aqui o Fora Bolsonaro, o manifesto Fora Bolsonaro foi um manifesto aí em que todos os artistas abraçaram e falaram de forma radical, de forma bem mesmo, forma bem icônica, e a gente vê muitos comentários aí da galera da direita dizendo: esses artistas estão pensando que isso é o bastante para tirar o Bolsonaro. É isso e muito mais, né? Porque a gente aí já esquece o lado histórico, que a arte ela sempre fez parte desse contexto político. A gente é político quando a gente faz a política acontecer na arte, porque a vivência, a forma de como todos se entram em questão na música, na dança, na pintura. A política sempre esteve ali na arte, como a arte esteve sempre na política. E quando nós falamos de política, falamos do nosso bem, da nossa forma, do nosso direito de viver. A gente quer pessoas ali na frente que nos representam, que traça ali um caminho de liberdade, de condição, de vivência de um ser humano, né? E foi muito bom, como também Glória Groove se manifestou, como também vários outros, que eu não me lembro aqui o nome de todos os artistas, que se manifestaram, né? Disse, olha, porque quiseram levantar. A Anitta se manifestou, a Anitta falou assim: olha, gente, não esquenta não que eu pago a fiança. E foi. Ela disse 50 mil uma bolsa que eu ando, menos uma bolsa besteira. E isso foi muito bom. O Felipe Neto também se falou: não, a gente pode deixar aqui esse besteira. Então, é isso, entendeu? Então, isso é muito bonito na história, porque a gente analisar, Jefferson, então fala o que na história aconteceu aí. Você pega aí Cazuza aí, você pega Ney Matogrosso, você pega, entre outros artistas aí, que trazem na música, no manifesto, pega quadros de pinturas que falam sobre o manifesto político aí, na época, aí era
Gente, então o que falta mesmo no Brasil é melhorar a educação, gente. Bora estudar. E é esse governo aqui da atual, Bolsonaro, está tirando a educação do povo, porque o povo só está acreditando em fake news e memes de internet. Bora buscar Olha, informação. olha, o que eu falo é que as pessoas têm que parar de ter político de estimação. É. Político de estimação é assim: fulano de tal vai entrar no poder e fulano de tal vai melhorar, vai ser tudo. E aí começa a passar pano para as coisas que o político faz. O brasileiro tem que parar de. Agora é crucial falar isso, que a nossa live está com bastante gente, ó, tem 296 curtidas. Então vamos lá. É, parem de ter políticos de estimação. Se você concorda com a ideologia de uma pessoa e você quer colocar ela no poder, não quer dizer que você tem que passar pano para tudo que a pessoa faz. A pessoa também é um ser humano que erra como qualquer um outro. O problema é que o brasileiro fica com um político de estimação e fica passando pano para as coisas que o cara faz, e aí o cara faz coisas que são antiéticos, antidemocráticos, o que você pensa aí, as pessoas ficam passando pano para a pessoa, né? Isso é uma questão muito séria que entrou no Lollapalooza, que foi assim, a gente acha que nunca vimos no Lollapalooza um manifesto assim tão grande, uma coisa assim tão mesmo que nos pegou. E o Rock in Rio tá vindo aí e as pessoas já É, estão prometendo também protestos no Rock in Rio e eu e nós, né, vamos ficar de olho aí nos protestos. vamos sim, É, vamos ficar assim. e se for transmitir pelo Globoplay, dá até pra gente fazer uma entrevista, assim, uma live na hora, comentar na hora que estiver acontecendo, enfim. Vamos ver, né? Seguindo, o Oscar, né? O que que deu mais assunto essa semana do que o Oscar? O tapa na cara que o Will Smith deu no Chris foi icônico. Eu queria começar primeiro sabendo sua opinião. O que que você achou sobre esse tapa na cara? Rapaz, ai, 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 Riego. Gente, esse tapa que o Will Smith deu no Chris, cara. Gente, eu tenho uma visão aí, né, no qual que eu me coloco dentro da etapa e eu tenho uma visão que eu me tiro fora da etapa. Eu vou começar pelo eu dentro da etapa, ali, o que eu faria e vendo o que estava acontecendo. É, o Will Smith é muito família, ele é muito mesmo sentimental. A gente, quem acompanha a vida aí do Will Smith, do ator, a gente vê que ele tem um sentimento, tem uma causa ali que ele abraça muito fortemente. E isso é bom, isso é muito bom para um ser humano. A gente nem todo dia a gente está muito bem, qualquer coisa que vem com a gente vai se magoar muito facilmente. E a gente tem 5 minutos de bobeira que a gente, sem pensar, já fez. Então, foi o que aconteceu com o Will Smith. Ele, sem pensar, ele viu a sua esposa ali sem graça, viu que foi ofensivo e, sem pensar nas consequências, tacou-lhe o tapa. Algo que não é uma coisa para. Eu acho que algo que destacou ele nesse momento Oscar, mas era algo que eu não queria que destacasse ele, porque pela primeira vez, o Will Smith é um ator muito foda mesmo, é um puta de ator, cara, que deveria ter ganhado muitas vezes aí o Oscar. Dessa vez ele conseguiu ganhar o Oscar e aconteceu isso. Mas é aquela questão, botaram ali o Chris Rock já de brincadeira ali, porque o cara ele faz piadas mesmo que às vezes são muito pesadas, né? Eu acho que Olha, no lugar do Will Smith eu faria mesmo. olha, eu vi muita gente apoiando o Chris. Não, porque esse é o tipo de humorista do Chris e tal. Só que vamos lá. Há muito tempo atrás, quem é mais antigo vai lembrar disso. Há muito tempo atrás, os Trapalhões, eles faziam muita piada com o Mussunda, chamava ele de palavras que eu não sei se eu falar que o TikTok pode derrubar a live, mas falavam Uhum. piadas meio pesadas sobre a cor de pele dele, que era comum naquela época, todo mundo fazia esse tipo de piada, esse tipo de coisa. Com o tempo,
a Globo recebendo processo, eles falando sobre o assunto, sobre e tal. Parou e os humoristas começaram a fazer outras piadas sem precisar de ofender os negros, de ofender. Agora, a gente está vivendo uma época que, por exemplo, humoristas como Tata Werneck, você nunca viu Tata Werneck precisando de ofender religião, fé ou crença de ninguém por causa do que. é, por causa da. Para ser engraçado, né? Segundo aquele cara, eu esqueci o nome dele, que tá lá no Big Brother, que ele faz um momento lá no Big Brother, ele também nunca precisou de ofender ninguém para ser engraçado. E, enfim, a gente vê humoristas que eles não precisam de ofender cor, ofender sexualidade, ofender religião de ninguém para eles serem engraçados, porque os humoristas eles conseguem ser engraçados independentemente do negócio. Aí o pessoal fala assim, não, mas que agora todos os humoristas vão querer, todo mundo no, vai se achar no direito de bater ou de ofender. Não, ninguém tem o direito de bater em ninguém. Mas É. é um tipo de humor que tende a as pessoas a ficar cansado, a falar, a não querer mais, e com o tempo tende a igual fizeram lá na época lá com os negros antigamente, que hoje, enfim, quem consegue se adaptar vai se adaptar. E vamos também olhar o histórico, né, do Will Smith. O que que tinha no Will Smith ali na hora? Vamos supor, quando o filho dele se assumiu bissexual, ele foi muito criticado na internet. Muita gente falava que ele não sabia cuidar dos filhos direito, que isso, que aquilo, esse tipo de coisa de gente preconceituosa. Depois, o filho dele foi convidado a fazer o Super Choque no cinema. Quando isso aconteceu, as pessoas também foram criticar, porque Super Choque bissexual, que isso não existe, que tal, e que tal. E ele lá segurando a pressão. Ano passado, esse mesmo humorista, o Chris Rock, é, fez uma piada com a esposa dele, do Will Smith, que ela não tinha ido para lá. Então ele quis dizer que ela não era tão famosa assim. O que que aconteceu? Essa foi a gota d'água, porque ela estava doente. Eu acho que com doença ninguém se mete. Ninguém pode fazer piada com doença de ninguém, independentemente de quem seja. E ele foi fazer a piada sobre a doença da mulher do cara e o cara ficou puto e com razão. Eu não tiro a razão nenhuma dele. E eu acho que foi um acúmulo de muitas coisas para aquilo acontecer. Claro que não é certo usar violência e tal, mas a gente é ser humano, tá propício a errar, e o Smith, ele errou nessa casa da violência, mas ele não errou em defender, e, tipo, cara, a gente vai, uma hora enche, né? Uma hora vai, então, infelizmente, o momento ali não propiciou. Sabendo que ele tá sofrendo uma. Tá tendo uma aí na justiça, né? O Oscar processou ele e tá aí um bolo, não sei o que desenvolveu aí nessa coisa do Oscar, se vai. Se das próximas vezes eles vão convidar mais o. Se não, não vão convidar o Will Smith. Olha, tirar o Oscar, eles não podem fazer isso. Primeiro, É, porque o Oscar é dado, por exemplo, o Oscar de melhor ator é dado pelo ator que que fez a melhor atuação. O cara, ele pode ser um escroto, um beberrão, pode ser o que for. Mas se ele interpretou bem um papel, interpretou melhor do que todos os outros, ele tem o direito de ganhar aquela indicação. Você foi muito bom nisso que você fez. Não quer dizer que a gente concorda com o que você faz lá fora. Então, tirar o prêmio dele, eu acredito que isso não vai acontecer, porque a atuação dele não tem nada a ver com o que aconteceu. sim, sim, sim. Senão a academia estaria provando que fala assim, não, a gente escolhe as pessoas pelo que elas são e não pela atuação delas.
E aí eles estariam provando isso e não provando que realmente o prêmio é realmente pela atuação ou pelo filme, pela edição, pelo áudio, enfim. Uhum. Falando mais, vamos falar sobre os ganhadores do Oscar. Eu sei que você se atentou bastante aos ganhadores do Oscar. O que que você achou sobre as indicações e sobre quem ganhou cada uma das partes lá do Oscar? Bem, eu me atentei mais aos filmes e quem a gente que mais representa a comunidade LGBT, né? Ou a comunidade da minoria, pessoas aí. Eu me atentei mais a indicações como Ataque dos Cães da Netflix, que foi indicado como melhor filme, melhor trilha sonora e melhor som, e ganhou o Oscar de melhor direção da Jane Campion, né? Foi assim um marco histórico, porque um filme LGBT para ganhar Oscar, filha, é ralado. Mesmo que tenha, não, mas ganhar Oscar por isso, não, mas um filme LGBT para ganhar Oscar é ralado. Se eu não tiver me enganado aqui, o último filme, antes de ter ganhado o Oscar, não sei se foi, ganhou ou foi indicado, foi o Me Chama Pelo Meu Nome, né? Depois daí, qual filmes LGBT que foram indicados para Oscar? E olha que foi lançado muito filme LGBT, tá, gente? Foi lançado filme LGBT bastante. Agora, a Academia Oscar tá dando um olhar aí, né? Realmente pelas atuações, pelos roteiros, e em diferentes formas aí, sem visar, porque tem que renovar, tem que dar um relance aí para todo mundo, né? Para todos. E também, É, eu gostei. eu acho De, assim que o fato da gente não ter é por uma coisa simples. A gente não tem hum, produções LGBTs tão boas. Você pode gostar da história, você pode gostar do filme, mas elas não são tão boas capazes de entrar no Oscar. E eu falo isso, mas pelo outro lado tem uma coisa boa, que a comunidade LGBT se espalhou entre os estúdios Disney, estúdios da Marvel, estúdios de todos esses, e a gente vê representatividade LGBT dentro dos filmes comuns. Agora, uhum, esqueceram um pouco das produções do nosso meio e das produções terem qualidade a fim de competir com os grandes, com os filmes comuns. Essa é a minha uhum. opinião do porquê que não tem tanto conteúdo LGBT assim no Oscar, mas eu acredito que a gente vai chegar lá agora que está tendo bastante produção LGBT, tende a melhorar cada vez mais e mais a qualidade dos filmes e Uhum. uma hora aí sai um que vai lá disputar o Oscar também. Teve o último agora, que foi lançado até para a plataforma HBO, da HBO Max, no stream da HBO Max, que foi o filme com uma história de sexualidade, transexualidade, de aspectos aí, que foi o filme Meu Deserto Particular. Esse filme, ele é um filme aí que tem uma baita produção, tem uma história boa. A cena, a direção, o ritmo do filme é um ritmo assim muito porreta mesmo, o cenário. Eu não sei, né? Porque também eu sou um pouco meio, digamos que não sei muito bem o contexto para um filme e ser indicado ao Oscar. Quem sabe minha visão esteja errada e por isso não sabe, mas eu vou me atentar a me informar mais sobre isso, né? A gente está aprendendo. Mas esse filme, para mim, tem um ponto aí para ter sido indicado ao Oscar, mas é como você falou, as produções LGBT ainda são pequenas. Grandes produções que eu tenho foi Me Chama Pelo Meu Nome, porque foi uma baita produção, cenário, tudo, atores, elenco, foi uma dimensão muito grande mesmo. E um outro filme que eu assisti, que ele não foi distribuído muito legal. A gente assistiu ele até legendado, não foi distribuído, esqueci o nome dele, mas que teve um ótimo roteiro, uma baita produção, efeitos, tudo foi legal. Só que aquela questão, distribuição, investimento.
a gente não está tendo nesse meio. O investimento é muito pouco para o cinema LGBT. A gente vê muito, muito, muito mesmo em falta. Ah, mas tem filmes aí que traz personagens LGBT. Mas uma história LGBT mesmo, com uma grande produção, eu concordo com o Vance, está fazendo falta. E graças a Deus que veio o Ataque dos Cães aí, um filme com uma produção, baita produção, né? Com um ator aí bastante renomado, um porreta aí um ator porreta aí conhecido de uma loteria bilionária da Marvel, então aí esse filme teve um impacto muito bom, né? A atuação, a história, tudo foi legal. Mas a gente pede aí, né? Uma hora esse cenário vai mudar, vai ter mais histórias LGBT, e aí futuramente a gente vai ter aí filmes LGBT dedicados ao Oscar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Wanderson. O que você achou aí do filme Encanto? Que o Encanto aí tem uma grande representatividade aqui para a gente dar. A gente tá aqui das Américas, aqui da América Latina, da gente que é daqui da parte aqui dessa região, traz um pouco muito da nossa cultura de família, de morar muita gente junto. Essa história Uhum. das pessoas pretas, de família, de história, de raça, traz muito isso. E eu queria que você falasse o que você achou aí. Então, quem assiste o conteúdo da Disney, os conteúdos da Disney, desde lá do início, desde o Walter Disney até hoje que está com os netos do seu Disney, você vê que antigamente eles sempre apresentavam as princesas como o quê? Brancas, loiras ou mesmo morenas, mas sempre com aquele padrão de bonito, sabe? Branco, de olho azul, olho verde, ou alguma coisa assim. O príncipe, o loiro, sempre esse tipo de coisa. Maravilha perfeito. É mais pro lado alemão, sabe? Mais lá pro lado da Alemanha, de aquele tipo de pessoa, até porque a história é deles lá, né? A história da Branca de Neve, tal. Então, meio que faria sentido ser assim por conta da deles serem de lá, deles serem de lá. Tá. Mas aí a gente teve a Pocahontas, mas a Pocahontas não teve tanta visibilidade assim. E a Mulan, Legal. né, que a Mulan não é latina, né? Mas ela é de pele mais escura. Mas ela não teve tanta visibilidade assim. Agora, a Disney está começando a investir em princesas com um lado mais latino, né? E tem um vídeo que estava circulando na internet que eu acho bom, muito bom. E é por isso que a representatividade tem que ter em filmes, tem que ter um menino moreninho de cabelo Black Power, e ele se identificando quando ele vê o irmão da. Como é que é o nome da menina do filme? É Mirabel. Quando o irmãozinho da Mirabel, ele se identificando, ele vestindo igual, é Uhum. tão prazeroso assim quando você, num filme, você se identifica, você fala, não, a minha cultura está sendo representada ali, eu estou sendo representado ali através dessa cultura. Então é muito interessante isso que a Disney está fazendo, de colocar representatividade latino-americana nos filmes. Isso é muito interessante. E outra coisa também que está acontecendo, antigamente, os filmes da Disney, eles vinham com um padrão de vilão, assim, muito mal, muito maléfico. Você via a Rainha Má da, da... Enfim, você via a Rainha Má, ela era tão maléfica que chegava a ser diabólica, era aquele desenho que, sabe, você parecia que tava o demônio ali na hora falando. E Uhum. você vê que hoje em dia, os filmes que a Disney está lançando, nenhum deles tem um vilão mal, 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 mal. Exemplo, muito exemplo é o 101 Dálmatas. Que, nossa, eles estão conseguindo fazer filmes sem lançar aquele vilão, sabe, bem mal, 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 mal mesmo, que deixa as crianças assustadas, Psicopata. conseguindo fazer a história desenrolar, conseguindo fazer a coisa desenrolar. Encanto é uma delas.
que é uma história de família, é um problema que acontece em família, que eles resolvem em família e não precisa ter aquele vilão maléfico, diabólico, que vem e que acaba com tudo. E Que na não verdade, precisa. desculpa te interromper aí, Evanson, que na verdade Encanto não tem um vilão. Na história Uhum. centralizada, acontece um marco na história daquele povoado em que eles foram perseguidos, mas a história Sim. não centraliza lá. Lá é só o contexto como eles foram parar ali. A história centraliza ali na família e no povoado, na qual não tem nenhum vilão. O que está acontecendo ali é só um condicionamento em que a família tinha que se tocar e não estava ninguém se tocando do que estava acontecendo ali, né? Tá, todo Isso. mundo cego. E outro também é o Luca, que também foi indicado ao Oscar. Mas o Uhum, Luca é um filme uma que tem uma representatividade assim LGBT só que escondida. Assim, por uhum, exemplo, eles são diferentes, eles vieram do mar. Eles têm medo das pessoas descobrirem e descobrirem o que que eles vão fazer na hora que descobrirem, né? E ficarem unidos entre si, porque o outro menino, os dois ficaram unidos em relação para tentar descobrir tudo, enfim. E ali foi um filme que não tem um vilão porreta assim que descobre que tenta fazer algo maléfico e que no final acaba perdendo e acaba ficando uhum. pobre. Não teve isso, mas é uma história que eles conseguem levar você a querer assistir até o final, mas não precisa de ter aquele vilão maléfico, malvado. Esse é outro exemplo. E eles estão fazendo animações muito boas em relação a isso. Agora, me surpreende o caso aí da Disney, que ela estava apoiando o Don't Say Gay, né? Que é o Não Falamos de É. Gay, que é um projeto da Califórnia que proíbe professores de falarem, né, na escola sobre orientação sexual e identidade de gênero. Para uma empresa que está focando na representatividade, isso é muito controverso, né? Mas É. eu acredito que não é tanto dedo da senhorita Disney, né? Porque tá com a neta do seu Walt Disney, a empresa. Por quê? Sim, eu sei muito sobre Disney, tá? Eu sei muito. Por quê? O, o diretor hoje da Disney, o que bate o martelo, é o ex-diretor da ABC. A Disney comprou a ABC Studios, depois foi saindo comprando um monte de estúdio. Comprou a Fox, comprou a Marvel, saiu comprando os estúdios tudo. A NetGeo, enfim. E o diretor da ABC acabou se tornando o diretor geral de entretenimento da Disney. Quem fez isso, que estava boicotando os LGBTs, é esse diretor da ABC. Então eu não sei se realmente a senhorita Disney, ela sabia que ele estava fazendo isso, né? Então eu não posso julgar ela, a dona. Eu posso julgar a atitude dele, que realmente foi uma atitude que não condiz com o tipo de coisa que a empresa está fazendo. Que, né? Uhum. Mas, tipo assim, aconteceu isso, mas aconteceu isso, caso desse em particular, porque a Disney, a Walt Disney é uma empresa, ela tem vários compartimentos, são várias delegações para uma pessoa dar conta, né? E como tem lá a senhora Disney, a representante lá, pode ser que pessoas aqui, diretores, executivo financeiro, todos os departamentos, alguém fazer uma maracutaia e fazer algo em particular sem ela saber, mas após isso e ao conhecimento dela, ela fazer algo em particular sobre isso já dá tipo pontos positivos para a gente recuperar dessa notícia muito triste, porque pra que isso, gente? Será que vai querer retroceder a história? Quer voltar aos meados lá em 90, aos meados dos 80 lá? Então, isso é um ponto em que a Disney tem que se levantar. E eu fiquei muito feliz que a Disney vai botar mais personagens LGBT, vai representar muito mais. Porque a Disney é poderosa, né? É uma empresa muito grande, poderosa. Você vê que
só da Disney teve várias indicações. Teve Cruella, teve Encanto, teve Jesus do céu, outra, Lucas, né? Teve, deixa eu ver, foi Encanto, Luca, Cruella, teve uma outra, acho que foi. É, eu acho que teve um outro, só que eu não tô lembrando aqui E, agora. e teve também o Homem-Aranha Sem Volta, porque também é da Disney, né? A Marvel é deles. Então são várias produções deles que foram para o Oscar. E me diga Mas qual outra produção. não só isso. Lembrando que todos Uhum, os filmes que levaram o povo ao cinema, em época de boom do streaming, que as pessoas estão preferindo mais o streaming do que o cinema, todos os filmes que levaram o povo ao cinema são os filmes da Disney, que foram uhum, os filmes da Marvel e que foram o filme Encanto, o filme o Red, o Red é muito bom, o Red é outro filme uhum. O que, Red é outro filme muito poeta. que fala sobre o crescimento, né, da a criança deixar de ser criança e começar a ser adulta, e que não tem aquele vilão maléfico, maligno, embora é meio que um spoiler aqui, né? Embora a mãe dela seja a maior vilã, mas ela não é aquele vilão maligno, igual tinha antigamente nos. É uma incompreensão que acontece na família, né? É algo que é uma raiz. É importante que nos filmes da Disney, nos filmes da Disney Pixar, traz muito isso do que está acontecendo no meio familiar. É que nas gerações passadas acontece algo que vai repercutir nas novas gerações, que isso atrapalha o desenvolvimento, que isso atrapalha na forma de como essa criança ou essa criança está virando adolescente vai ver o mundo. Então, em particularidade, esse adolescente ele se separa do pai ou da mãe por esse contexto. E aí, ao mesmo tempo, o roteiro traz ali uma solução em que a família tira esse tabu do meio e se une. Isso é muito bonito, os enredos novos agora dos filmes da Disney Pixar, que tá maravilhoso, sem precisar de colocar um vilão aí psicopata, né? Verdade. Psicopata foi perfeito você falar. Isso é a palavra que eu estava buscando. Gente, lembrando, essa é a live de 80 mil seguidores. Eu esqueci de falar isso, mas eu deveria ter falado. É. Você que está ouvindo pela rádio, presta atenção, vai agora lá no TikTok, segue a gente no TikTok. Da última vez que eu olhei agora há pouco, saiu com 84 mil seguidores. Então a Uhum. gente está no objetivo de chegar nos 100 mil seguidores. TikTok, por favor, dá o verificado aí, por favor, né? Enfim, TikTok, pelo amor de Deus. Nós trabalhamos muito, ralamos muito. e estamos ralando não só para chegar nessa rede social, mas nas outras também. Enfim, temos 327 curtidas. É, e você que está ouvindo pela rádio, vai lá no TikTok, deixe lá o seu like, o seu joinha, porque o nosso canal do TikTok tá bombando, tá com 84 mil seguidores e a gente quer crescer ainda mais e trazer esse povo aí para a nossa vida aí das lives, das coisas. Enfim, para finalizar, mais uma notícia que a gente teve esse mês, né? A gente ia falar de Big Brother, mas como não aconteceu nada demais no Big Brother, assim, então, né? A gente tem, é claro, a Lina, que pode ser a ganhadora. Eu acho que salva ali do contexto do Big Brother, acho que de muita gente, de muitos nossos LGBT, é a Linda, porque o resto pra mim flopou. O Big A Brother Lina, ele dá uma flopadinha. a Lina, eu acho que ela vai ser campeã e eu tô torcendo muito para que ela seja a campeã desse Big Brother, mas sempre quando chega no final mesmo começa a flopar. Isso é normal, quem assiste Big Brother há anos sabe disso. O povo sempre faz assim, sempre pega o pessoal que causa, vai tirando, 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 e aí no final flopa. Enfim, é o povo que escolhe, né? O povo que faz, É, mas mas eu vejo assim um contexto, Wanderson.
do começo do Big Brother até o último, né? Porque a gente tivemos. Foi um BBB de grande representatividade, muita representatividade mesmo, 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 mesmo. Mas que com essa grande representatividade, com esse grande arco, não foi cachau, porque tinha tudo para ser um cachau, um cabum, algo bem grandioso, e não foi. E não foi. Isso é triste, né? Eu acho que eles tentaram meio que copiar o do ano passado, porque se você reparar, tem Uhum, uma Juliette lá dentro, uhum. Tem um Rodrigo, porque todo o Big Brother tem um Rodrigo, e sempre do mesmo padrão, assim, bonitão, daquele jeito. Todo Big Brother tem. E se você reparar, todos os personagens do ano passado teve. E o Vinícius estava ali para tentar, né, fazer o papel do aquele do ano passado que Do ficava Gil. gritando, o Gil do Do Vigor. Gil. Ele estava ali tentando representar o Gil do Vigor, só que assim são duas pessoas totalmente diferentes Totalmente diferente. e ele se deixou levar no jogo e não vingou. O Vini ele não soube jogar. O Vini não soube jogar, o Thiago não suportou o jogo. Então, então a gente está assim, tipo, foi uma questão de quiseram copiar o que quiseram tentar fazer o mesmo que fizeram ano passado e erraram, em vez de tentar algo novo, né? Algo bacana, legal, tipo, vamos tentar algo novo. Tentaram algo novo, entre aspas, né? Mas tentando copiar o ano passado. Era para tentar algo novo sem copiar o ano passado. E eu acho que isso foi um meio em que, porque você vê isso em audiência, você vai lá no site que, o site mais fiel, esqueci o nome aqui, que ele compara a audiência do BBB, é a audiência do BBB, dos outros BBB e tal, lá embaixo. Por quê? Porque virou um reality muito, muito forçado. E aí, o único momento que eu me alegro em assistir quando tem realmente a Lina falando, ela se expressando, ela falando ali politicamente, colocando, e eu acho muito bonito aquela parte. Então, só por isso mesmo que o evento foi. Agora, se acontecer, não aconteça, pelo amor de Deus, a Lina sair antes do final, aí eu digo, esquece do BBB. Não tem Esquece que mais. pra mim acabou. Agora, esse acidente do Rodrigo que teve essa semana e agora foi dureza, viu? Foi. Quando eu entro num Uber, no 99, a primeira coisa que eu faço é colocar o cinto de segurança. E parece que esse povo acha que nada nunca vai acontecer com eles não coloca o cinto de segurança e vai e acontece esse tipo de coisa. O povo tem que se policiar, não só o pessoal da TV não só falar, mas eles têm que fazer o que eles falam. É, É, e assim, o cara tá entre a vida e a morte, cara. Eu sei que a assessoria de imprensa, eu não confio em assessoria de imprensa. Eu sei que a assessoria de imprensa diz que o estado dele está estável e tal, tal, mas é o seguinte, eu não confio em assessoria de imprensa porque eu já tentei falar com várias assessorias de imprensa e eles falavam uma coisa, eu falava com o artista, aí falava, fala com a assessoria de imprensa. Aí a assessoria de imprensa falava uma coisa, o artista falava outra. Eles não se comunicam entre si, enfim. E também o episódio da Marília Mendonça, que o avião dela tinha caído e a assessoria de imprensa dele foi para televisão e falou que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, quando na verdade a mulher estava morta. E aí os bombeiros chegaram lá e viram que estava todo mundo morto lá e falou, ela morreu. E aí depois quando a assessoria de imprensa foi questionar, ela falou, não, é que foi um cara que estava lá na hora que, que falou pra gente, a gente foi e falou. Mas que assessoria de imprensa é essa que, primeiro, eles não estavam conseguindo falar com Marília Mendonça, ninguém estava conseguindo falar, ninguém conseguiu abrir a porta do avião, e eles pegam uma pessoa comum que vai lá e fala uma coisa, eles vão lá e acreditam e soltam na mídia uma fake news. Tipo assim, para mim foi muita falta, por isso que eu não gosto de assessoria de imprensa, odeio assessoria de imprensa. Eles ficam tentando passar pano pro que está acontecendo e acaba dando informação errada, acaba fazendo, enfim.
Então, a assessoria de imprensa do Rodrigo, eu não confio no que está acontecendo. Por quê? Traumatismo craniano é algo muito, muito, muito grave. Se ele não morrer, ele pode ficar com alguma sequela. Ou ele pode ficar em estado vegetativo, ou ter alguma sequela na medula espinhal, ou qualquer coisa assim. Só que a assessoria de imprensa daí está minimizando muito o que aconteceu. Eu queria saber sua opinião sobre o que está acontecendo. Sobre esse caso específico do Rodrigo, eu não tenho nenhuma opinião formada. Não tenho mesmo. Porque, tipo assim, essa notícia veio, pegou esse baque e tal, e, tipo, não tenho mesmo, mano, porque geralmente quando tem notícia assim de pessoas aleatórias, como o Rodrigo, eu fico, tipo assim, só chocado meio com a notícia e vibrando energias positivas para que ele saia da situação. Entendi. Assim, cada um tem a sua opinião, né? Mas enfim. É. Ah, estamos então chegando aí no final desta live, né? É, esse foi a gente comentando um pouquinho do que aconteceu essa semana. Acho que não aconteceu mais nada de interessante para a gente comentar, não, né? Acho que não. Uma coisa interessante que aconteceu, mas foi bem isolado mesmo, muito isolado, que me deixou triste, mas acho que a gente comenta em outra hora. É uma coisa aleatória. Uma produção que teve uma produção da HBO aí, que foi um reboot dos anos 60, anos 80, que se chama, em português traduzindo, Uma Turma Genial da HBO. Uma produção muito. Eu achei o roteiro interessante, mas, tipo, isso é uma ideia particular tua, já. Será que vendeu, né? E eu acho que não vendeu bem, foi cancelado. Uma turma genial na primeira temporada, Na que verdade, traz um personagem LGBT no meio da escola assumido, entendeu? eu não sei se você acompanha essa guerra dos streamings, mas Hum, eu acompanho e na guerra dos streamings você se percebe que a Warner está forçando muitas pessoas a assinarem o streaming deles, coisa que muita gente não está fazendo. Então é por isso que eles estão fazendo conteúdo de Harry Potter, porque os fãs de Harry Potter vão tudo para lá. Eles estão uhum. fazendo conteúdos e aí eles lançam o SpaceX, eles lançam as coisas que eles já têm. Então, assim, eles estão querendo meio forçar muito o pessoal a assinar e É. não estão fazendo conteúdos bons para competir com os que realmente estão lançando, como o Netflix, como o Prime Video, como o Disney Plus, o próprio Disney Plus, com o Disney e o Star Plus, que estão lançando conteúdos novos que o pessoal tá indo, tá vendo, tá gostando, tá querendo continuar assinando. O HBO não tá fazendo isso. Os conteúdos que eles estão Eu, pegando os conteúdos antigos da é, Warner, estão refazendo, mas não tá. eu tenho um lado da história da HBO, né? A HBO tá com um pouco tempo de estreia, tá crescendo no mercado com conteúdos que ela já tem guardado na gaveta, né? E esse é um ponto meio que positivo, falando financeiramente, de financeiro, né? Eu acho como que eu não acredito na guerra do streaming, na realidade, nessa guerra dos streams, para mim é uma pura farsa, porque se você olhar mesmo nos bastidores, estão tudo beijando o rosto do outro, porque eles fazem eles fazem aliança, contratos do jogo. A Warner, principalmente a Warner, gente, pelo amor de Deus, a Warner tem contrato com o Projac, com a Globo lá dentro, eles têm Não. atores, têm tudo lá esquematizado. Falando em conteúdo, a HBO tá. Lançou conteúdos originais, bem pouquinhos, poucos conteúdos originais, como vamos falar aqui de conteúdo LGBT do conteúdo LGBT que nos interessa. O que nos interessa é um conteúdo LGBT. Falando aí de conteúdo LGBT, a HBO tem aí um álbum muito mais extenso, assim, eu digo mais extenso, porque tem histórias originais, séries originais LGBT mesmo do começo ao fim, ela tem bastante. Esse é um lado positivo dela, que ela tem bastante filmes LGBTs, produções LGBTs, diferente da série Netflix, né? Que a série da Netflix lança, mas é sempre ali um mingauzinho misturado com personagens
ali LGBT no meio de uma história. Já a HBO não, você vai ver o Mingauzinho, mas você vai ver também produções aí LGBT lá dentro, que é um ponto positivo. E nesse Mingauzinho que ela lançou, o Mingauzinho que eu falo uma história que tem traz personagem LGBT. Ela lançou uma Turma Genial que era um reboot de uma série antiga e que foi muito bom, foi maravilhosa. Tipo, a história é um sitcom ele tem esse lado da produção que ele pode dar muito errado, porque é uma comédia e em comédia você sabe que pode dar muito errado no mercado comédia. Comédia é o que mais dá errado no mercado. Se colocar no mercado aí, gente, mas é engraçado. Mas pode dar muito errado, porque nem tudo que é engraçado para um roteirista é engraçado para todo mundo, né? E pela primeira vez uma produção aí grande, bem investida, de detalhes, tudo, atores, e trouxe um personagem adolescente LGBT, trouxe um romance, tudo ali, adolescente, história, sem ofender ninguém, sem trazer, digamos aí, entre aspas, vulgaridade, entre aspas, da gente. Trouxe uma história muito bonita. Porém, essa história não compraram. E aí ela foi cancelada logo na primeira temporada. E isso me deixou triste. Toda vez que acontece alguma coisa com uma série, uma produção LGBT quando é cancelada, eu fico meio borocochó. Assim, o problema do HBO, eu acho que é o HBO, né? Esse é o problema do É. HBO. Porque, por exemplo, vamos supor o Globoplay. O Globoplay é um conteúdo, é um tipo de streaming que ele tinha tudo para ser flopado. Porque, tem só conteúdos da Globo. Mas nem todo mundo gosta dos conteúdos da Globo. Tá. É. O que o Globo fez recentemente que foi algo comprou novelas mexicanas, novelas novas mexicanas. A Uhum. gente sabe que o SBT vive repetindo as outras. Ele pegou as novelas Esmeralda, Diamante, as outras novelas que repetem várias vezes, colocou no streaming dela e lançou novelas novas. Então as pessoas que não gostavam do conteúdo da Globo, mas gostavam de novela mexicana, já para pensar e falar, opa, eu vou lá para assistir. Aí o que acontece? É. Ela transmite o Lollapalooza, transmite o Oscar, aí transmite o Big Brother. Cada uma dessas coisas tem um tipo de pessoas diferente que vai lá para É. buscar esse tipo de conteúdo. Transmite o futebol e agora, recentemente, eles anunciaram que o Telecine vai deixar de ser aplicativo, até porque com essa guerra dos streams, tipo assim, a Disney tirou todos os conteúdos dela Uhum. das plataformas digitais. E antigamente tudo que saía entrava no Telecine. E agora com isso, ela tinha perdido muito filme. Eu lembro que antigamente o Telecine tinha todo filme que você procurava tinha no Telecine. E hoje já não Uhum. é assim. Hoje você acha um monte de filme fraco, um monte de coisa fraca. E aí, depois a Disney comprou a Fox. Aí foi, pô, tirou os conteúdos da Fox também dos streams. Outro baque pro Telecine. O Telecine já tá meio. Aí a Universal, que tem muito conteúdo da Universal na Telecine, ela anuncia que tá com um projeto também de lançar um streaming e pretende também tirar os seus conteúdos das outras plataformas. Então, tipo, eu pensei, acabou com o Telecine. O Telecine não vai ter mais filme para colocar no streaming. Então eles Uhum. anunciaram a união no Globoplay, todos os filmes vão estar no Globoplay e os canais ao vivo também no Globoplay. Então, o que eu vejo é que o Globoplay, ele tinha tudo para ser um aplicativo flopado, mas ele pegou toda aquela ideia, assim, todo tipo de pessoas diferentes, de conteúdo diferente, colocou lá dentro dela e ele chama a atenção do povo, o povo vai lá, mesmo que o povo não goste de alguns conteúdos da Globo, vai lá por conta do futebol que transmite, por conta do show que está transmitindo, N motivos eles vão lá. É diferente do HBO, que tipo, além do conteúdo da Warner, o que tem mais lá? Além do conteúdo da Warner, HBO, a HBO tem os seus pontos positivos, mas como eu te falo, ela está iniciando agora. Quem sabe os espaços dela estão sendo pequenos agora, mas
eu acho que a HBO tem muita coisa ainda aí que vai vir aí. Eu só espera aí, espera aí. Mas, é claro, no momento a HBO ela não é tão forte, né? Não é tão forte como Netflix, não é tão forte como Globoplay, não é tão forte como o Prime. A Prime, na verdade, eu tenho assim uma certa indecisão da Prime. A Prime, ela tem, são muitas poucas coisas boas. É pouquinho mesmo. Se você selecionar 10, olha lá. A Prime tem ela tem esse lucro. Qual é o ponto positivo da Prime? Que ela tem um marketing aí lá dentro, né? Ela distribui de outras plataformas, tipo Paramount Plus, os jogos esportivos, entre outros, que ela faz uma conexão. Então, esse é o ponto positivo que faz levar você assinar a Prime. Esse é o ponto positivo. Mas digamos aí, a Netflix ela tá grande, né? Bem gigante mesmo, colossal no mundo todo, porque nós sabemos a história dela. Ela é uma das pioneiras. Ela não é pioneira, né? Ela é uma das pioneiras. Que a pioneira mesmo foi a Amazon Prime, a Amazon Prime que começou aí no pionismo e tal, aí começou a lançar filmes de streaming. Algo que era doido na época, e o cara, né, o dono da Amazon Prime, ele é trilionário com esses projetos dele, doidos mesmo. Mas, fugindo um pouco do assunto, mas voltando no assunto, a Netflix está com grandes produções e grandes produções estão sendo acabando. Mas Elite. a gente falou do Oscar esse ano. Hum, Esse ano foi um ano que não tivemos um filme, um conteúdo da Netflix a ganhar o Grammy. Pelo contrário, a gente teve a ganhar o Grammy, a ganhar o Oscar, desculpa. A gente teve conteúdos do Disney Plus e conteúdos hum. do A HBO HBO Plus, também teve. do HBO e da Apple TV também foram É, indicados para o Oscar. Agora, nenhum da Netflix. Isso é algo de se preocupar, porque é, pode mostrar uma perca de qualidade, sabe? Está fazendo Anderson, Ataque dos Cães da Netflix. Não, não, não é não. Não é não, Ataque dos É, Cães. Não. não é da Netflix? Tem certeza? Eu acho que eu vi esse Ataque dos Cães, eu vi ele disponível no perfil oficial do Disney Plus. Eu acho que ele é da Star Plus. Ele não é do Netflix, Não, não. ele é uma. Se eu não estiver enganado, que eu fiz até uma matéria, me pesquisei, o lançamento dele é produção Netflix. É produção Netflix. Foi até Não, não faria sentido não ter Nós estamos. colocado. Pesquisa lá, pesquisa lá. Eu também, que é Agora, Netflix. mas eu acho que não faria sentido deles ter postado no perfil da Disney, do Disney Star Plus, o Ataque dos Cães, sendo que. Mas é E aquela quando questão, né? Se a eu produção assisti. for conjunta, se for a produção conjunta de duas produções, como igual a produção da. Que nós vamos ter no Disney Plus Homem-Aranha e vamos ter no Disney, na HBO Homem-Aranha nas duas plataformas, porque elas têm parcerias, né? Que a Sony, a Sony, ela vendeu, são parcerias, a HBO tem uma parceria. Então, isso pode também acontecer, que a Netflix tem a lei, né? A Sony, a Disney, ela queria pegar os conteúdos do Homem-Aranha e deixar só no Disney Plus ou no Star. Mas como os direitos dele é da Sony, então a Sony tá rindo da cara da Disney. Falando, eu vou colocar onde eu quiser. A questão é, olha, vocês a Marvel vendeu os personagens dela porque quis lá anos atrás. Agora é o meu. É verdade. Aí tá fazendo isso. Mas enfim, É. a Sony é outra é, que, que tá pretendendo lançar um streaming, só que a Sony não tem tanto conteúdo bom assim pra Não, streaming. eu acho que vai ser um erro dela fazer isso. Na minha opinião, ela lançar um streaming, eu acho que tá bom ela distribuindo os conteúdos, os produtos dela, vendendo aí, ganhando bem, do que se desafiar, não sei. Ela teria que dar um investimento muito grande aí, né? Uma coisa, Olha, retornar, fazer extrapolar mesmo.
a Paramount fez, né? Eu pensei, né? O que a Paramount ganha é que ela tem a Nickelodeon, que tem muito conteúdo que o É. pessoal gosta. Tem a MTV, que também tem muito conteúdo que o pessoal gosta de ver, o de férias com ex, gosta de ver, enfim, Largados e Pelados. Não, Largados e Pelados é da Discovery. Nossa, Não, da Discovery. é. Enfim, tem essas coisas da MTV que o pessoal gosta de ver. E tem o Comedy Central. Então ele consegue se manter bem com conteúdos bacanas, mas ele não é aquele streaming foda, não. Enfim. Porque você vê quase nada de comentários de me fala, qual blogueiro aí, qual blogueiro comenta sobre a Paramount Plus? Nenhum. Sim. Só comenta sobre o de férias com ex. E o de férias com ex, pra mim, até meio que morreu lá com o Paramount Plus. Parece que meio ficou apagado. Você não achou, não? Achei, sim, só que agora eles estão lançando tipo de férias com ex, a revanche, de férias com ex na ilha, de férias com ex isso, de férias com ex. É tipo a DC, a Warner com a DC, que Hum. a DC ela tem tanto conteúdo bacana para competir com a Marvel, o que que eles fazem? Lança Batman. Batman isso, Batman aquilo, Batman aquilo, Batman aquilo, É. No canto da lança sua mais Batman. Batman, lança só Batman. É porque agora, a DC agora, graças a Deus, que vão lançar agora uma coisa fora da casinha, né? Que é o Besouro Azul, e vai ter a participação da nossa atriz aqui brasileira, a Bruna Marquezine. E eu tô louco, louco pra ver que personagem ela vai fazer. Muito louco mesmo. Que é um herói que ele não é muito conhecido. A DC, né? Sim. Foi. É que travou, eu achei que você tinha Ah, parado. ah. Ah. Pois é, a É, DC a ela vai DC lançar um agora filme. que Ah, a DC agora que ela viu que a Marvel ela não tinha dinheiro antes para investir. Aí quando a Disney comprou, agora uhum. ela tem dinheiro. Então um monte de conteúdo que ela só tinha nos quadrinhos, ela começou a investir e o pessoal começou a gostar. Por exemplo, os Eternos, que só tinha em quadrinhos, outros heróis que só tinha em quadrinhos, o Cavaleiro da Lua, que está saindo agora, outros conteúdos que vão sair agora, que o pessoal está gostando, tá vendo que ela pode também entrar nessa disputa, e eu quero muito que eles entrem nessa disputa, porque Eu também quero muito. quem ganha é a gente, né? E ela tá querendo entrar nessa disputa e tá colocando. E uma coisa que eu sempre falei, gente, o Super Choque, por que que nunca fizeram nada sobre o Super Choque? Aí agora eles estão querendo fazer. Só que DC, a gente sabe que você tem muito potencial para estragar as histórias. Então, por favor, tome muito cuidado no que vai fazer, né? Porque, né? Porque tanta história boa que estragaram, Liga da Justiça, que é um baita. Liga da Justiça, gente, a história Liga da Justiça, ela é muito maior do que Vingadores. E quem é que ganhou no cinema, gente? Vingadores. Vingadores que, na frente da Liga da Justiça era assim, ó, bem pequenininha. Pequenininha. Mas por eles derrotarem Live Action, fizeram. Não tem nem palavra pra dizer, não falar um palavrão aqui, né? Agora, sem lembrar que a Marvel também, com o que ela tá fazendo, só os caras lá em cima sabia. Porque os atores, para que não escapasse informações e a concorrente acabava pegando, eles pegavam os atores e falavam assim: ah, a gente tem que gravar uma cena sobre isso, isso, isso. Levava os atores para o lugar e muitas das vezes eles não sabiam o que, que eles estavam fazendo, por que, que eles estavam gravando aquilo. É por isso que tem muita cena na Marvel que, tipo assim, que acontece e você fala: ah, mas por que que fulano de tal encontrou com ciclano? Aí você vê que lá no filme, lá na frente, aquele ator lá, ele tinha voltado no passado e tal, por isso que ele tinha encontrado. Aí você fala: ah, tá, sei. Eles não falam sobre isso pros atores, eles simplesmente gravam a cena e não falam nada. Lá na frente que você vai descobrir o que que é. E eles falavam isso, sigilo absoluto, não falava nada, não.
magia nada e tal. Igual o cara que faz o Visão. Ele não foi avisado que ele continuaria, ele achava que ia ser mandado embora, tanto que ele foi pro RH da Disney e quando ele chegou no RH, eles falaram para ele que eles iam fazer outro projeto, não falaram nada sobre o que que era, e aí era o WandaVision e tal. Então eles são muito reservados no que eles vão fazer para não deixar escapar. Porém, o que eles fez muito bem, eles conseguiram fazer muito bem. Tá dando Eles, certo, né? eles mexeram com uma coisa que assim, você pode causar uma confusão, né? É o multiverso. Que O multiverso. o multiverso você tem o seu personagem, a versão dele de um universo, a versão dele de outro universo. Então você pode causar uma confusão, tanto para quem está assistindo quanto para quem está escrevendo essas histórias. Mas eles conseguiram manter tudo certinho, você consegue entender, enfim. Então eu acho que eles foram muito bem com isso. Agora, a DC tá querendo lançar, parece que é o parece que eu não sei se eles chamam de DC Verso, alguma coisa assim, mas parece que o Flash ele vai resetar o universo dos heróis, ele vai resetar e aí vai abrir, Reiniciar. acho que ele vai abrir um portal para vários outros universos. Eu já vi isso em algum lugar, né? Mas enfim. E aí vai É, aparecer mas, é, várias versões. mas esse multiverso que a gente vê na Marvel e na DC são duas coisas que ambos fazem nos quadrinhos, né? Se você for ler os quadrinhos da DC, esse negócio do multiverso, viagem do tempo, é muito presente também na DC. É uma coisa equatorial de ambas. O que aconteceu é que a Marvel saiu na frente no cinema, né? A Marvel saiu na frente nos cinemas e no streaming, enquanto a DC tem isso só nos animes. E os animes são muito bons, as coisas são. Engraçado que os animes são muito bons. A animação, tudo é muito bom, tudo que eles fazem é muito bom. Só que quando isso vai para live action, eles estragam. Não sei o que acontece. Eles. Acontece é que quem faz os filmes da DC é a Warner, igual a Marvel com a Disney. O problema da DC é a Warner, porque a Hum, Warner fica colocando pilha em cima do que vai fazer, do que não vai fazer, do que vai e do que não vai. Já com a Marvel, não, a Disney ela não se intromete em nada, ela só dá o dinheiro e fala, faz meu filho, faz aí o que você tiver que fazer. O problema da DC é a Warner. Enquanto a Warner ficar se intrometendo no que a DC vai fazer no cinema, vai continuar isso. E, e quando eles realmente pararem e analisarem tudo e deixar a DC seguir a vida dela do jeito que ela quer, aí a gente vai começar a ter umas disputas muito boas. Mas enfim, 9 horas e 7 minutos. Essa foi a é. live do final de semana. Você tem alguma consideração final? Eu quero deixar um abraço a todos, um beijão. E acompanhe sempre a Rádio LGBT Mix, que está bombando aí com muito conteúdo e vai lançar muito mais conteúdo para você. Então acompanhe nossos streaming, tanto no YouTube quanto no Spotify e entre outros mais, tá? Não, não deixe de compartilhar, de dar like, ajudar. Não precisa dar um pix de R$ 1 cada, mas se compartilhar com a gente já, né? Curtir, assistir nossos vídeos, já vai nos ajudar bastante. Então, muito obrigado por essa live, por essa conversa. Conversa muito boa. Espero que futuramente a gente possa trazer mais gente para participar com a gente. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Obrigado pelos 80 mil seguidores. E vamos lá, vamos crescer, vamos partir para cima. Sem contar o programa do Jefferson Costa, Entre Coisas, todo domingo às 7 horas, não é isso? Todos os sábados e domingos, às 7 horas da noite ou às 19 horas aí. Para quem gosta de falar 7 horas da noite, 7 horas da noite. Para quem gosta de 19 horas, 19 horas. É.
E também que tem os podcasts que vão saindo durante a semana aí de tudo que acontece, enfim. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!